Segundos anos, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui, eu sou a professora Fernanda Romier, estou aqui com vocês para mais uma correção do PET, o Plano de Estudos Tutorados da Língua Portuguesa. Agora nós vamos para a semana 3. Antes de fazer a correção aqui com vocês, eu gostaria de pedir para vocês darem o joinha no vídeo, tá? E também se inscreverem, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, vocês serão notificados, tá bom? Então não esquece aí, por favor, de dar esse joinha e se inscrever no canal. Então vamos fazer a correção então da semana 3. Eu gostei muito dessa atividade da semana 3, porque temos aqui charge, né? É muito bom trabalhar com imagens assim. A charge é um gênero textual que sempre faz uma crítica em relação a situações da atualidade, em relação ao mundo político, cultural, social. Então, o gênero charge, ele serve exatamente para isso, tá? Então, ele trabalha muito com a imagem verbal e não verbal, que seriam os desenhos, né? E isso é muito bom, a gente acaba aprendendo de uma maneira lúdica e bem interessante, tá? Então, as questões aqui da atividade 3, da semana 3, as atividades da semana 3, elas são exclusivamente discursivas. O que seria isso? Então, seria apenas para vocês escreverem, né? As respostas são respostas abertas, né? E não somente de marcar. Aliás, elas são só discursivas mesmo, o que é muito bom para vocês praticarem a escrita de vocês, tá bom, galera? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre uma prova ou a gente vai fazer alguma atividade que tem desenho, que tem imagens, que tem charges, quadrinhos, nós vamos fazer o que chamamos de leitura da imagem, né? Então, sempre observar aqui com muita atenção essa imagem, o que ela, e as imagens a gente sabe que elas nos dizem muito, né? Muito, às vezes dispensa inclusive a parte verbal. Notem que nessa charge não temos aqui uma linguagem escrita, né? A linguagem verbal ela não se faz presente aqui na charge, mas mesmo assim nós conseguimos entender muita coisa somente pela imagem. Outra coisa que eu sempre friso com os meus alunos é sempre que tiver no momento de prova, exercício, enfim, nunca deixar passar o que chamamos aqui das referências bibliográficas, né? Elas também costumam nos dizer muita coisa. Então, aqui, ó, pelas referências bibliográficas, a gente já consegue entender muita coisa aqui. A imagem é de Adriana Mosquera Soto, disponível, naçõesunidas.org, ONU Mulheres e Cartunistas divulgam charges para criticar desigualdades de gênero. Então, a própria referência bibliográfica aqui já nos diz aqui muita coisa em relação a essa charge, né? Que está retratando o quê? A desigualdade de gênero. Note que a mulher aqui está sem depilar, né? Não há tempo, parece, para cuidar de si própria. Ela tem que estar com o marido ali naquele momento de lazer, se divertir com o marido e ao mesmo tempo ela cuida do seu filho, né? Aí coloca aqui o pezinho balançando o berço, né? Isso é muito comum, né, na sociedade de hoje, porque a mulher se divide tanto para o lar quanto para o momento profissional. Isso é extremamente comum na nossa sociedade. Então, aqui é a descrição, né? A número 1 pede: observe essa imagem abaixo e descreva o que lhe chama a atenção. Então, eu descrevo aqui da seguinte forma. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês verem a resposta. Na charge, vemos um casal dançando, supostamente se divertindo, mas a mulher, ao mesmo tempo que se diverte, balança o bebê conforto para ninar o seu filho. É evidenciado na imagem que a preocupação com o filho é exclusiva da mulher, isto é, a mulher se divide entre os cuidados com o filho e as demais tarefas do dia a dia. No caso aqui especificamente, ela tem que se dividir entre cuidar do seu filho e ao mesmo tempo estar com o marido, né, proporcionando ali um momento de lazer. E ela esquece eu até não coloquei aqui na resposta, mas eu acredito que vai ficar bacana se vocês acrescentarem também, que ela esquece até de cuidar de si própria, né? Porque as pernas dela aqui está sem depilar, a gente percebe aqui pelos pelos.
Então, a mulher se dedica aqui única e exclusivamente para a família, né? Para o esposo e para o seu filho, tá bom? Então, vou ler novamente a resposta para quem perdeu, tá? Mas também vocês podem voltar no vídeo. Na charge, vemos um casal dançando, supostamente se divertindo, mas a mulher, ao mesmo tempo que se diverte, balança o bebê conforto para ninar o seu filho. É evidenciado na imagem que a preocupação com o filho é exclusiva da mulher. Isto é, a mulher se divide entre os cuidados com o filho e as demais tarefas do dia a dia. Pessoal, então é sempre aquela questão que eu sempre falo. Coloca a resposta, mas procurem sempre acrescentar algo de vocês nas respostas, tá bom? Então vamos aqui à pergunta de número 2. Na charge, há uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade contemporânea. Qual é ela? A mulher é retratada na charge como sendo a principal mantenedora do lar no quesito de cuidados com os filhos e demais tarefas domésticas. Deixa explícito que a preocupação com tais tarefas sempre recai para a mulher. Tá bom? Então, isso aí é realmente muito comum na nossa sociedade que a gente vive, né? Há um consenso, né? Um estereótipo de que a mulher ela é obrigada a cuidar do lar como se fosse uma tarefa exclusiva dela, como se a obrigação fosse somente dela, né? Nas últimas décadas, a mulher a mulher foi para o mercado de trabalho, na verdade, né? Não é que procura, ela foi para o mercado de trabalho e ela, ao mesmo tempo, ela precisa cuidar do lado profissional, fora do lar e dentro, né? Então há esse estereótipo, digamos aqui, assim, que a mulher ela é obrigada a cuidar da família e ao mesmo tempo trabalhar fora, né? E deixa isenta, né? O papel do homem acaba que fica isento muitas vezes, né? A gente percebe que está tendo mudanças, né? Há muitas mudanças atualmente, mas a gente percebe que ainda assim esse papel sempre recai mais para a mulher, a questão dos cuidados com os filhos, com as tarefas do lar. Então, Adriana Mosquera Soto é colombiana e espanhola e já trabalhou para diferentes jornais do mundo hispânico, como El Tiempo, El Espectador, La Razón e El País. Ela contribui com a luta pela igualdade de gênero e batalha para dar visibilidade às cartunistas mulheres. Adriana já firmou uma parceria com a ONU, criando a personagem Magola da Colômbia, usada como um símbolo de emancipação e igualitarismo em campanhas e livros didáticos. ONU Mulheres e cartunistas divulgam charges para criticar desigualdades de gênero. Pessoal, vocês que estão no segundo ano que vem, em janeiro, ano que vem, vocês estarão no terceiro ano, né? E muita gente vai fazer o Enem também por questão de treino e, enfim, vocês estão próximo aí do Enem. Eu acho que é muito importante vocês não ignorarem esse tipo aqui de escrita que tem nos exercícios da apostila. É muito interessante porque aqui seria um repertório para vocês, um repertório cultural, sociocultural, porque vocês podem citar, por exemplo, Adriana Mosquera nas redações, tá? Dependendo do tema, isso aqui vai cair muito bem. Então, guardem isso aqui, façam uma espécie de caderninho de anotações para vocês terem esses tipos de citações sempre em mente para poder usar nas provas de redação que são bastante úteis para vocês, tá bom? A partir da leitura desse texto acima, comente o que seria a emancipação e igualitarismo em campanhas e livros didáticos. Antes de abrir a resposta, eu vou colocar um vídeo aqui da propaganda da Veja, que eu achei bastante interessante. O que a Veja, aquele produto Veja, né, vem fazendo ultimamente? As propagandas não estão mais exclusivas, né? Geralmente, quando a gente vê propagandas de produtos de limpeza na televisão, é muito comum nós vermos o quê? As mulheres participando ali da limpeza, sempre mulheres. No caso da Veja, eu acho muito interessante que ela está fazendo esse diferencial aí, né? Então, além de colocar os homens participando também do processo de limpeza,
às vezes eles deixam a propaganda somente ali com a figura masculina. Então, no caso dessa propaganda aqui, eu achei muito interessante, eu vou colocar para vocês verem. Veja agora é Veja Gold. Nova fórmula com 2 vezes mais poder de limpeza. Just a still-time girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real-time world, no one sees her at all. They all say she's crazy. It can catch on like a knife if the gift becomes the fire. A wire between real and what we be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. Resultados imbatíveis na remoção das sujeiras difíceis. Novo Veja Gold, o melhor Veja de todos os tempos. Então é isso, né, pessoal? Então, graças a Deus, assim, a gente está percebendo essas mudanças na nossa sociedade, né? Então, a gente depende do mundo publicitário muito para isso, porque a partir do momento que a publicidade, as propagandas começam a voltar esse tipo de conteúdo mais mostrando que tanto o homem quanto a mulher têm essa obrigação com as tarefas do lar, as coisas aos poucos vão mudando, porque a gente reconhece que a TV, a mídia, ela tem uma influência muito, muito grande sobre as pessoas. Então, a resposta aqui, né, seria, a minha resposta eu coloquei, significa que a figura feminina não deve ser somente associada às funções domésticas e cuidados com a família. O igualitarismo deve prevalecer para ambos os sexos. Seria, pois, mais justa a divisão e responsabilidade com as tarefas domésticas, uma vez que a mulher vem assumindo também nas últimas décadas a responsabilidade de sustentar financeiramente a família. Então, a gente percebe que tem que ter realmente essa igualdade, porque já que a mulher ela trabalha fora tanto quanto o homem, por que não dividir as tarefas do lar, né? Então, é muito importante isso aí, essas mudanças irem acontecendo para que... Por que que isso é importante? Porque há pesquisas, inclusive, que as mulheres elas se sobrecarregam muito mais que os homens, né? Porque além de trabalhar fora, muitas vezes elas têm que chegar, cuidar do esposo, cuidar dos filhos e se dividir aí entre trabalhar fora e o cuidado com o lar. E muitas vezes o homem, né, a gente está vendo muitas mudanças, graças a Deus, mas ainda tem muito isso arraigado na nossa sociedade, que é a questão que o homem pensa que, não, a obrigação é somente da mulher, com o filho, com a casa. Então, muitas coisas precisam ser mudadas, e não é só em relação a isso, né, em relação a muitas atitudes, a muitas coisas que a gente tem que perceber que tem que haver esse igualitarismo aí, essa emancipação. Tá bom, pessoal? Então, fica aí os exercícios corrigidos da semana 3. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário. Então, não esquece aí de dar o joinha e se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Até mais.